Sábado foi dia do professor. E se tem uma profissão em que a gente teve que aprender muito, é na arte de ensinar. Por conta da pandemia, das novas tecnologias, das exigências dos alunos, enfim. Professor é uma profissão que merece pelo menos o triplo do reconhecimento que tem. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a coordenadora de Planejamento Acadêmico Nacional da Vitro Education, Priscila Campiolo Manesco. Tudo bem, Priscila? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você para falar de um assunto tão importante, né? Exatamente, né? Todo mundo postou um monte de coisa no Dia do Professor, falou muito sobre a arte de ensinar, né? A humildade também de se aprender enquanto se ensina. Mas a gente percebe que houve, assim, nos últimos 3 anos, se é que a gente pode dizer, uma grande virada na vida dos professores, né? Exatamente. Hoje, por conta de todo um processo de globalização que a gente tem, o perfil desse estudante, dessa criança, desse jovem e desse adulto também nas universidades, já não é mais o mesmo. As gerações se alteraram e as necessidades desses estudantes também se alteraram, fazendo com que esse professor tivesse essa necessidade de reciclagem. A pandemia só veio para intensificar ainda mais aquilo que vinha como uma premissa de mudanças. A pandemia veio e disse, é agora. Eu percebo que, assim, até alguns professores que não tinham tanta habilidade com tecnologia, meio que tiveram que sair correndo e pedir ajuda para filho, para neto, para amigo, para poder realmente se adaptar e poder continuar ensinando durante a pandemia, né? Exatamente. Eu gosto muito, tem uma leitura do Michel Serres, um filósofo francês, e o nome do livro é Polegarzinho. E exatamente ele diz o quanto hoje as crianças já nascem, né? Com os dedos dedinho. polegares. E isso também provoca no professor essa necessidade de reflexão sobre a sua própria postura docente, sobre o seu exercício, sobre o seu saber, aquilo que ele realmente coloca em prática no dia a dia. Porque se ele permanecer como sempre foi, é um professor que realmente não estará preparado para todas essas mudanças que a sociedade está impondo. E existe uma exigência por parte do aluno, né? Não é mais fácil dar aula apenas falando com os alunos, né? Tem essa exigência do uso da tecnologia que vai além do uso de computadores, né? Exatamente, porque não é mais atrativo, né? Então, aquela figura do professor sempre à frente, dominando o conteúdo, aquele que ensina, e o aluno, aquele ser aprendente, né? Estagnado, como uma folha em branco, né? Pronta para ser lapidada, para ser escrita, já não existe mais. Então, esses estudantes, eles já vivem nesse mundo. Então, se a escola não tiver ali uma sala de aula com um conteúdo, com uma forma de conduzir esse processo de ensino-aprendizagem dinâmico, que não acompanhe essas mudanças, ele não vai se interessar pela aula, né? Porque a informação está ali. Ele não precisa mais da escola para adquirir informação. E é interessante que existem até cursos para ensinar, por exemplo, professor a aplicar alguma disciplina usando o WhatsApp, usando tecnologias que eles usam no dia a dia também, para chamar a atenção, né? Hoje existe uma porção de metodologias, né? A gente inclusive chama de metodologias ágeis, ativas, né? Porque elas realmente provocam isso no professor. E o professor tem que estar se reciclando mesmo. Existem diversos cursos e também colegas e informações continuadas. Esses professores estão sempre em busca dessas tecnologias. E um fato interessante também é que com a nova reforma do ensino médio, hoje a escola, o ensino médio, ele pode ter até 20% da sua carga horária online. Isso também exige desse professor uma forma diferenciada que não aquela de sala de aula, com quadro, com giz, com livro didático. Exatamente. Eu me lembro quando começou a ser implantado o ensino à distância, a educação à distância, muita gente olhou com os olhos assim, meio que, será que isso vai dar certo? E hoje a gente percebe que é um grande sucesso, né? Um case de muito sucesso no país todo, né? E até fora. Exatamente. O Brasil ele é precursor nessa educação à distância. O que houve durante a pandemia, muitas pessoas equivocadas, achando que ensino remoto era a mesma coisa que uma educação à distância, o que não é verdade.
né? Bem diferente, É né? bem diferente. Então, o ensino remoto ele foi uma situação momentânea em função da pandemia. Já a educação à distância é uma modalidade que realmente veio para ficar. Ela hoje tem um grande número de estudantes, ela vem crescendo em número de estudantes no Brasil, no ensino superior, e no ensino médio ela vem também agora compondo 20% dessa carga horária total dos cursos. É até legal dizer que a metodologia da educação à distância ela foi desenvolvida com uma finalidade específica, né? Perfeito, perfeito, Elaine. Muitas vezes as pessoas também acreditam que é só pegar o que existe no presencial e replicar na modalidade à distância, o que não é verdade, né? Existem metodologias totalmente distintas. Muitas vezes, um recurso que você utiliza numa aula presencial, seja para criança, adolescente ou adulto, não se aplica na modalidade à distância. E eu acho que um dos primeiros desafios é saber se portar à frente de uma câmera, né? Uhum. E assim, Priscila, do que você tem visto, tem muita coisa ainda que daqui a um tempo a gente vai se assustar ou se surpreender novamente? Eu acredito que sim, né? Por quê? Porque tudo é muito rápido. Hoje, a velocidade das coisas faz com que os espaços sejam encurtados, as distâncias, e tudo que acontece em qualquer lugar do mundo tem impacto global. Isso também provoca mudanças. Então, muitas vezes a gente diz assim, não sei, mas a gente também tem um indicador da Unesco que hoje traz para a gente que 65% das nossas crianças terão profissões que ainda não existem. Isso também vai provocar na escola um novo olhar, um novo pensar. Por isso que a gente tanto valoriza a formação continuada desse professor, para estar preparado para todas essas mudanças. Exatamente. E já na licenciatura também é legal, né? A educação à distância prepara muitos alunos, tem muitos cursos de licenciatura, e é muito importante já deixar claro para esse professor que aquilo é só o comecinho, né? Exatamente. A formação inicial, ela hoje já vem toda sendo reciclada nessa perspectiva de pensar num professor que atenda não só o ensino presencial, mas que ele também aprenda a utilizar recursos que possam ser utilizados na modalidade à distância. Então, a formação inicial ela é essencial para formar esse estudante na sua totalidade. Depois, a vivência dele, esse engajamento profissional, o conhecimento, a prática profissional, fará dele um profissional diferenciado. E é super importante também para o pessoal do presencial conhecer um pouco do aluno, né, em si, porque a gente sabe que hoje a garotada, até por conta de muitos aplicativos, muitos jogos, elas acabam sendo muito ansiosas, muitas vezes não conseguem ficar muito quietas e que às vezes acabam levando para um caminho que, tem algum transtorno, tem alguma coisa, e não é isso, né? Ela só quer uma coisa legal para ela poder fixar aquela atenção, né? A gente fala, e também a própria pandemia veio intensificar isso, sobre a saúde mental do professor e dos estudantes. Daí a importância também desse profissional, na sua formação inicial e continuada, trabalhar em si as competências socioemocionais, assim como também nos estudantes. Porque quando a gente fala dessa formação dessa criança, desse jovem, para este mundo hoje contemporâneo, com todos esses desafios, não dá para pensar só num conteúdo. A gente precisa pensar nessa vivência prática. O que eu faço com esse conteúdo aprendido? Como eu utilizo isso? Como eu sei lidar com as situações do dia a dia? Como eu me comporto? Quais são as competências que eu tenho? O quanto eu sou resiliente? O quanto eu sou empático com a situação do outro? Então, são essenciais na vida hoje o desenvolvimento dessas competências que vão além do domínio cognitivo. Uma coisa que a gente percebe muito é que aquele estudante que não gosta de matemática porque ele não entendeu a matemática, né? O estudante que não gosta de português, ele não entendeu, né, determinado conteúdo. E isso acaba acarretando até no quanto ele gosta ou não do professor, já percebeu? Perfeito, perfeito. Muitas vezes se correlaciona uma coisa à outra, né? O professor e a disciplina em si ou a forma de conduzir. E algo que também é muito importante é dar sentido.
né? Então, eu sempre digo que todo professor sempre deixa marcas nos seus estudantes, sejam elas positivas ou negativas. E aí a importância desse professor também fazer dar sentido. E não é a disciplina, né? É a forma como, é a metodologia utilizada, é a modelagem que esse professor faz para ensinar aquele determinado conteúdo. Por isso que é importante que o professor, a pessoa que escolhe essa profissão, esteja sempre aberto, né, para repensar, de repente, passei o conteúdo dessa forma, os alunos não conseguiram capturar a informação. Então, peraí, de que forma eu posso passar, né? Não dá para ficar tipo, já passei, tudo bem, né? Exatamente. Cada um aprende de uma maneira diferente. As pessoas utilizam das suas múltiplas inteligências para aprender. Então, se o professor sempre se utiliza de uma mesma estratégia didática, ele sempre se comporta da mesma maneira, ele vai atingir uma parte desses estudantes em sala de aula. Para que a gente tenha, de fato, um aprendizado na maioria das vezes, para todos esses alunos, o professor tem que trabalhar com uma variabilidade didática, né? Trazer estratégias diferenciadas, às vezes, para o mesmo conteúdo. É uma super responsabilidade, não tem jeito. Enorme a responsabilidade, mas é encantador, né? Todas as demais profissões passam pelo professor. Exatamente, todo mundo passou por algum professor na vida. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Obrigada.